No quarto dia de julgamento do mensalão, um dos advogados admitiu o uso de carro forte para transportar as quantias retiradas a mando de Marcos Valério. O publicitário, aliás, foi apontado hoje por advogados de réus como responsável pelo suposto esquema de corrupção. O primeiro a apresentar a argumentação foi o advogado do publicitário Cristiano Paz, acusado de negociar empréstimos e ajudar na distribuição de dinheiro a políticos. A defesa argumenta que o publicitário trabalhava apenas na área de criação da agência de publicidade que possuía com Valério. A sua atividade como publicitário, como homem de criação, o impedia, vez que exaustiva essa função, de qualquer outra participação na SMPIB. Ao contrário da denúncia do Ministério Público, a defesa de Rogério Tolentino nega que o empresário seja sócio de Marcos Valério, mas admitiu que o cliente participou de um esquema de Caixa 2 e que entregou cheques em branco para Valério e que esses cheques foram repassados. Ele é repassado para 3 políticos do antigo PP, Pedro Henry, Pedro Correia e Janene. Simone Vasconcelos, diretora financeira da SMPIB, uma das agências de Valério, é acusada de sacar o dinheiro e fazer os repasses. A defesa dela admite que ela chegou a utilizar carros fortes, tamanha era a quantia envolvida. Mas, segundo o advogado, ela era apenas uma funcionária e não sabia o objetivo dos pagamentos. O senhor Marcos Valério ordenava, vai lá e entrega 100 mil, 50 mil para fulano, para Beltrano. Muitas dessas pessoas que ela entregou o dinheiro, ela ficou sabendo na hora quem era pela descrição de roupas, inclusive. A defesa de Geisa Dias, na época gerente financeira da agência de publicidade, também alegou que ela apenas cumpria ordens. Geisa era uma funcionária mequetrefe, é assim que se diz no norte de Minas, de 3º ou 4º escalão, era uma batedeira de cheque. A última defesa apresentada foi da ex-presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo. O banco é acusado de fazer empréstimos para financiar o mensalão. O ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, que defende Cátia Rabelo, disse que os empréstimos eram lícitos e que o banco desconhecia a origem dos recursos depositados por Marcos Valério. Se havia origem ilícita, não há nada que diga que o banco tinha consciência disso. O banco recebeu toda a origem do dinheiro vinha do sistema financeiro. Bom, neste bloco nós contamos também com a participação aqui no estúdio do jurista e cientista criminal Luiz Flávio Gomes. Boa noite, bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Cultura. E a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor é o seguinte: essa culpa toda que os advogados colocam em cima do Marcos Valério pode ter sido um acerto de bastidor? Ou isso é um salve quem puder mesmo? Não, neste caso não é um acerto, porque são pessoas que trabalhavam com ele e que, portanto, atribuem a culpa a quem dá a ordem. Mas isso, juridicamente e penalmente falando, não é tão fácil assim dizer que o outro mandou. Por quê? Pela lei brasileira, somente quando uma ordem é manifestamente ilegal, não manifestamente ilegal, é que você então, cumprindo, achando que aquilo é lícito, você pode se livrar. Mas neste caso, era tudo manifestamente ilegal. Portanto, dificilmente os de baixo, jogando culpa nele, o empresário, dificilmente vão se livrar de responsabilidade, salvo casos em que se comprova que o de baixo não sabia absolutamente nada. Que é como aquele advogado disse, que é um pau mandado, sei lá como ele se referiu a cliente dele. Perfeito, exatamente. Aí sim, somente quando você então não tem nenhuma consciência, não sabe nada, não tem nem condições de perceber que aquilo tudo é ilícito. Agora, também depende muito quantas vezes isso foi feito, se era muito frequente, porque se isso acontece uma vez, vai, mas muitas vezes, normalmente, todo mundo que está no grupo passa a saber do que se trata, né? E, ademais, Marcos Valério tinha já uma implicação com outro mensalão de outro partido político anterior. Portanto, ele já era conhecido como aí um orquestrador
dessa trama toda. Agora, uma outra expressão assim que toda hora eles falam, que me chama a atenção, é que eles colocam como caixa 2, fazendo parte da rotina dessas pessoas todas. Como se o caixa 2 fosse, foi ao banco sacar no caixa eletrônico. Por quê? Porque o caixa 2 configura um crime só eleitoral. E o crime eleitoral tem uma pena muito baixa e já prescreveu. Logo, se os ministros do Supremo entenderem que é caixa 2, eles vão dizer e jogo extinta a punibilidade, porque já tem prescrição. Entendi. É fácil jogar tudo para o caixa 2. Pois é, como se fosse fosse quase uma purificação. Olha, ele só foi o caixa 2. Mas do ponto de vista jurídico, porque neste instante nós temos que nos colocar na cabeça do advogado. Ele, do ponto de vista dele, levar para o caixa 2 é uma grande vitória, seria para ele. Entendi. Mas claro, do ponto de vista moral e ético, não tem nada a ver. Aí tudo é deplorável. Agora, quais são os indicadores, na opinião de vocês aqui, que estão acompanhando o noticiário, de que esse mensalão, esse julgamento, não está alterando a rotina do país? Hoje de manhã eu estava ouvindo rádio na bicicleta e vi a reportagem do mensalão e vi a reportagem sobre os indicadores da Bolsa de Valores. E houve uma completa dissociação, quer dizer, o nosso mercado estava olhando não para o Supremo, estava olhando para a Bolsa de Londres, estava olhando para a Bolsa de Tóquio, para a Bolsa de Xangai. Então, acho que 2 diagnósticos são possíveis. Ou o Brasil acostumou com esses escândalos seguidos, ou o que eu acho que seria mais positivo, o Brasil amadureceu a ponto de ele funcionar a despeito dessas crises políticas que possam eventualmente ocorrer. Que é o que eu aposto, isto é, nós vamos completar o ano que vem 25 anos, 1/4 de século, de uma Constituição que está em vigor, que aumentou nosso nível de capacidade democrática. É preciso lembrar que dificilmente o julgamento agora traria algum efeito de outra natureza contra a organização democrática, porque os fatos, quando aconteceram, aqueles que agora estão sendo julgados, levaram à saída de ministros, à demissão de pessoas, à prisão, e ainda assim a democracia brasileira, ela lidou com a questão sem que se tivesse uma perturbação tão grande. Só precisamos ir adiante e a gente volta. Tem um detalhe importantíssimo, só pelo menos registrar, é importante registrar, a presidenta Dilma habilmente blindou o governo dela deste mensalão, ou seja, nada passa, ninguém fala, nenhum ministro fala nada, não envolveu o governo, já foi uma não envolveu o governo início dela, ou seja, isso estabiliza as instituições. Agora, por que o mensalão é importante para o Brasil? O mensalão é importantíssimo para o Brasil porque poderia ser um bom princípio de moralização da coisa pública, da gestão da coisa pública. E o Brasil, desde 1500, ele é extremamente mal gerido e todo mundo que se apodera ali tenta puxar as coisas cada um para si. O mensalão poderá ser, e eu imagino que isso vai acontecer em relação a alguns réus, poderá ser um princípio de lições éticas para o país. Se houver uma condenação, nós vamos dizer, finalmente, alguém que, digamos, surrupiou dinheiro público e acabou sendo condenado. Bom, vamos adiante aqui, falar sobre a CPI do Cachoeira, que retomou hoje os trabalhos nesta terça-feira com a convocação da mulher do contraventor. Andressa Mendonça ficou calada. Vou exercer o meu direito constitucional de permanecer em silêncio. Foi assim, alegando o direito de permanecer em silêncio, que Andressa Mendonça, mulher do bicheiro Carlinhos Cachoeira, participou hoje da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga a relação do marido dela com empresários e políticos. Andressa é suspeita de atuar como laranja no esquema do contraventor. Por isso, ela foi ouvida na condição de acusada e não de testemunha. Questionada se ela mudaria de postura caso a sessão fosse fechada, ela voltou a alegar o direito de permanecer em silêncio. Na semana passada, Andressa foi acusada de tentar chantagear o juiz Alderico Rocha. Ela foi levada à sede da Polícia Federal de Goiânia para prestar depoimento e teve que pagar fiança de R$100 mil para não ser presa e foi proibida de visitar Cachoeira. Das 26 pessoas que compareceram à CPI da Operação Monte Carlo até hoje,
15 permaneceram caladas, 9 prestaram depoimento integral e 2 falaram parcialmente. Hoje também, o Ministério Público de Goiás realizou 21 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão na cidade de Anápolis, em Goiás, terra natal de Cachoeira. Foram apreendidos documentos, malotes e computadores. A operação, chamada La Plata, investiga desvio de dinheiro por parte de servidores da Prefeitura, da Câmara de Vereadores e de empresários. Ao final, 12 pessoas foram detidas e encaminhadas à cidade de Aparecida de Goiás, onde devem ficar presas por 5 dias. Outras 5 pessoas foram conduzidas para prestar esclarecimentos. É interessante observar como a Andressa Mendonça ela dá uma nova cara, uma nova roupagem para esse caso do Cachoeira. Vocês concordam comigo? Sem dúvida. Porque ela é linda, ela é bem vestida, ela tem a sobrancelha bem tirada. Não sei se sou eu, mulher, que observa isso, mas ela é. Isso está agora nítido, né? É a nova cara da criminalidade. E é importante dizer isso e sublinhar isso por uma razão. É que os criminosos foram sempre ligados historicamente e, do ponto de vista inclusive médico, que o feio representa o mal. O feio representa o crime. E ela agora está acusada de um crime e ela é muito bonita. Conclusão, mudou a cara da criminalidade. Ou seja, conclusão, todos delinquem, todas as classes sociais delinquem, todos são delinquentes. Todos, de baixo e cima, bonito, feio, Cortella, etc. isso do ponto de vista histórico? Historicamente, claro, a questão estética ela tem um peso, especialmente quando ela visava impressionar, né, as pessoas. Até se suporia que a beleza esteticamente aceita, ela indicaria inocência. Né, a menina coitadinha, que é bela, e que não faria isso. Quase que lembrando o Lombroso. Isso, Lombroso fazia isso. Do ponto de vista médico foi Lombroso. Ou seja, examinar a feição das pessoas e dizer, esse não tem perfil, né, nem do tamanho do cérebro para ser criminoso. Claro que você sabe hoje, o Saldívar conhece bem, que Lombroso tinha lá seus Podia montar uma cirurgia de melhorar a cara dos ladrões, né? Fazer o Robox, a mistura do Botox com o Robo. Né? Ai, meu Deus. Então você já prepararia a pessoa para Tem uma pergunta aqui, falando ainda sobre o mensalão, ainda que haja condenação, alguém vai para a cadeia? Eu não acredito que alguém vá para o regime fechado, cadeião. Não acredito. Condenações acontecerão, várias. Mas o máximo que vão impor é o regime semiaberto. Por uma razão, é só pegar as penas que estão aí para esses crimes deles. Se soma as penas, quase ninguém ali, nem vai passar de 8 anos. Só vai para o cadeião quem tem mais de 8 anos. Dificilmente alguém aí vai ser condenado. E aí sai depois de um tempo de Perfeito, vai para o regime semiaberto, aí neste caso o crime não é violento, então cumpre 1/6 da pena, depois de 1/6 da pena já está liberado. É isso aí. Bom, o assunto corrupção também é destaque fora do Brasil. Na China, a mulher do ex-líder do Partido Comunista confessou um assassinato para proteger negócios ilícitos da família. Na Argentina, a evolução do patrimônio da presidente Cristina Kirchner levanta suspeitas. A notícia foi destaque dos principais jornais argentinos. Em todos eles, a dúvida: como o patrimônio da presidente aumentou 7 vezes de um ano para o outro? A fortuna de Cristina Kirchner chega a 39 milhões de pesos, ou mais de 17 milhões de reais. No ano passado, ela declarou no imposto de renda um patrimônio de pouco mais de 3 milhões de reais. A oposição e a justiça querem explicações. Cristina também teria escondido da declaração de renda a posse de 2 imóveis, no valor de $1 milhão cada um. Na China, o foco é Gu Kailai, esposa de Bo Xilai, um dos mais promissores políticos do Partido Comunista. Ela confessou hoje que matou um empresário britânico. O homem sabia dos negócios do casal, que incluíam subornos, desvio de verbas e contas no exterior. Gu Kailai pode pegar pena de morte. Bo Xilai, que quase entrou para o seleto grupo governamental, o Politburo, teve a carreira destruída pelas denúncias de corrupção. Ele está sendo investigado. Nos Estados Unidos, um mafioso botou a boca no trombone e prometeu dar nomes de políticos que o protegiam. O famoso chefão da máfia de Boston, James Wittenberger, vai denunciar os envolvidos no próximo julgamento. O bandido inspirou o filme Os Infiltrados, de Martin Scorsese, em que é interpretado por Jack Nicholson.
Makes me curious to see you in this neighborhood. Bom, isso mostra que a corrupção não é especialidade da casa, em primeiro lugar. Não é exclusividade da casa. É exclusividade. Especialidade até pode ser. É verdade, ai, que é verdade, ai que triste. Agora, gente, já que a gente estava aqui falando sobre a questão da imagem, do crime, a beleza, se tem alguém aqui que diz no Twitter que fala, imagina, eu tenho certeza que vai amenizar, a beleza da Andressa vai amenizar qualquer tipo de condenação e tudo mais. O Saldiva dizia que a chinesa não tem cara de assassina. E não, é verdade. Se a gente puder repetir a imagem. Jardinagem, né? Coisa que faz assim, origami, né? Qualquer coisa assim, mas eu não consegui imaginar que essa mulher matou alguém. É verdade. Pois é um julgamento feito a partir do rosto. A partir do rosto. E veja a importância do rosto. E a propósito, só para fechar esse bloco, houve um imperador francês chamado Valério, e ele então, numa época, editou uma nova regra chamada Édito de Valério, dizia assim, entre dois réus, se houver dúvida, um e outro, condene o mais feio. Que coisa. Pô, eu tava perdido. Isso aí, eu tava perdido. Eu tenho uma questão nesse bloco, viu? Eu tenho a questão. Essas três notícias, isto é, a China, pois é. A corrupção nos Estados Unidos com a máfia, a corrupção na Argentina eventual, quer dizer, uma estranheza, pode nos levar a uma péssima conclusão. De que, então, se é assim, é assim. Não, cada país ali lida de um jeito diferente. É aqui, mas também tem fora. E a gente, de repente, começa, não entre nós, mas no geral, começar a minimizar, né, o impacto que isso tem. Eu acho que é inaceitável em qualquer lugar. Embora cada país vá lidar do seu jeito, é inaceitável em qualquer lugar. Nesses países aí, a China é que vai ser mais rigorosa, não é? Sim, sem dúvida que lá existe pena de morte e é executada efetivamente. É o país hoje que mais executa pena de morte. E o mais parecido com a gente seria a Argentina. A Argentina é muito parecido, o latino-americano de modo geral. Quando se falava do pagamento da violência sobre a mulher, na China se paga, a família paga a bala usada na execução. O governo cobra da família, a bala usada na execução. A seguir, eu quero agradecer primeiro a sua presença aqui, que no próximo bloco, então, o nosso jurista, Dr. Luiz Flávio Gomes, não estará mais aqui. Muito obrigada pela presença e até uma próxima participação. Ok, até uma próxima. A seguir, Delegacia da Zona Norte de São Paulo é alvo de ataque a tiros. E ainda, a Polícia Federal inicia greve em todo o país por tempo indeterminado.